versículo nesta noite, irmãos. Romanos, capítulo 12, e o versículo 2. Nós tínhamos lido esse texto na ceia, lemos alguns versículos, e hoje vamos fazer uma meditação sobre esse versículo, o 12 e o 2. Romanos capítulo 12 e o versículo 2, diz assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos? Vamos fazer mais uma oração. Meu Deus, nessa noite, Pai, eu oro, meu Deus, meu Pai, pedindo ao Senhor, meu Deus, que o Senhor possa, meu Deus, meu Pai, trazer, meu Pai, a Tua palavra para os nossos corações, meu Deus, nos instruindo, nos ensinando, meu Deus, a Tua palavra. Assim, meu Deus, meu Pai, eu oro neste momento, pedindo, meu Pai, a Tua bênção, a Tua vitória sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O tema, irmãos, desse estudo é o cristão e o mundo. O cristão e o mundo. Como vivermos, como nos comportar como cristão no mundo no qual estamos vivendo. Quando a gente fala mundo, a gente fala, irmãos, do sistema, um sistema implantado, de comportamentos. Então, quando a Bíblia fala em Romanos, ela vai dizer para nós, que não devemos imitar o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixarmos Deus nos transformar por meio de uma mudança em nosso modo de pensar, a fim de que experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A primeira coisa que aparece, irmãos, nesse versículo é, irmãos, não vos conformeis. Não vos conformeis. Então, irmãos, nós estamos vivendo, irmãos, em um tempo de conformismo. Vamos nos acostumando com as coisas, vamos colocando, irmãos, a nossa vida de acordo, irmãos, com o tempo, com a época, e a Bíblia vai nos dizer que vocês não devem viver conforme o padrão estabelecido no mundo. Vocês não têm que se moldar a esse padrão. Vocês têm que experimentar em sua mente um renovo, uma renovação de mente, de forma de pensar, de entendimento. E vocês, irmãos, assim se permitir ser transformado de dentro para fora, ser transformado para vocês experimentar coisas novas, principalmente a vontade de Deus. Então, o mundo, ele tem um padrão. O padrão do mundo vai mudando. Vai, irmãos, o padrão do mundo, você pode observar que há 20 anos atrás tinha muitas coisas que eram erradas. Hoje, o novo padrão já é certo, já vão aí, o que você achava, o que você pensava, hoje você já tem um novo padrão, tem que se enquadrar a esse novo padrão. E a Bíblia diz: não, o cristão, ele não se molda a esse padrão. O cristão, ele não vai mudando de acordo com o mundo. Não, o cristão mantém a sua mente renovada, irmão. O cristão experimenta um renovo na sua mente. Por quê, irmãos? Porque, irmãos, o cristão não vive no padrão do mundo, ele vive no padrão de Deus. O mundo tem um padrão e Deus tem outro padrão. É como se o mundo ditasse uma regra para nós e nós não entendêssemos. Como assim? Porque eu vivo esse padrão aqui. É como se nós fosse surdo para o mundo. A Bíblia diz: vocês já morreram para o mundo e vocês nasceram para Deus. Então, irmãos, como eu estou morto para o mundo, eu não ouço o mundo,
O mundo vai mudando, né? Tem muitas coisas, irmãos, né, que você vai vendo agora nesse novo tempo, né, que a gente fica até assim, às vezes, abismado, né? Meu Deus, né? Como que isso pode ser certo, né? Pessoas que, esse dia eu ouvi uma pessoa falando que assaltar é certo, é correto fazer assalto. Nós vemos aí movimentos invadindo terra dos outros, não, mas ele está correto, está certo, né? Em que tempo, irmãos, nós pensamos assim? Em que tempo nós mudou para pensar que essas coisas seriam certas, se toda a vida, né? Nós, irmãos, defendeu, né? Nós defendeu, irmãos, então o padrão do mundo muda, né? O padrão do mundo vai mudando, né? Mas a Bíblia diz, irmãos, que a nossa mente não está cega. Ou não, a mente do crente, a mente do mundo, a Bíblia diz que o diabo cegou o entendimento das pessoas para não resplandecer a luz do Evangelho. Mas a mente do crente não, ela recebe o renovo de Deus, irmão, maior entendimento, ela recebe de Deus, e ela não se, nós não vamos entrar, nós não vamos nos moldar. É isso que o apóstolo Paulo está falando, irmãos, um molde. O mundo vai moldando as pessoas, né? E hoje, o que molda as pessoas hoje? O meio de comunicação, né? A mídia, ela muda as pessoas porque ela quiser, né? Ela muda as pessoas, né? E eu acredito, irmãos, que quem tem mente renovada vai chegar um tempo que, pelo seu próprio rosto, vai tirar a televisão, né? Porque não tem nada mais de verdade na televisão, tudo é manipulado. Tudo é engano, né? Porque a mídia vai moldando as pessoas como ela quer, o que a pessoa quer que a pessoa entenda, o que a pessoa compre, o que a pessoa, né, tenha gosto. Então as pessoas vão sendo moldadas. Mas o cristão, irmãos, a Bíblia diz que não. O cristão, ele olha para as coisas e ele tem uma mente que ele não se molda ao padrão do mundo, né? Ele não se molda ao padrão, né, das pessoas. Você pode observar que tudo, irmãos, as pessoas vão se adequando, vai se adaptando, né? Eu tenho falado, né, que questões básicas, irmãos, morais estão acabando, como roubar, né? Hoje as pessoas já questionam quem que não rouba, quem que não rouba. A gente olha, né? E a gente pensa, né? Meu Deus, mas cadê o conceito moral? Né? E as pessoas já vivem, né? Hoje, se você deixar um celular no meio de 10 pessoas ricas, seu celular some, porque as pessoas não têm mais padrão. Não é porque por necessidade, porque as pessoas roubam porque acabou, irmãos. As pessoas se adequaram ao padrão de desonestidade, ao padrão, irmãos, imoral, indecente deste mundo. E hoje você já vê cristão roubando, você já vê cristão infiltrado, irmãos, em tantas coisas indecentes, tantas coisas. Por quê? Porque o padrão novo, o padrão que Deus estabeleceu está mudando, irmãos. O mundo está mudando esse padrão, e muitos estão se adaptando, se adequando a esse novo padrão. Mas eu digo para vocês uma coisa, irmãos: um cristão verdadeiro, ele não vai se moldar ao padrão do mundo, porque, irmãos, ele vai ouvir a voz do Espírito Santo, Deus o guiará, ele terá uma mente renovada, irmãos, um coração renovado, irmãos, para viver as coisas de Deus em todo o tempo. Então, irmãos, não vos conformeis. Os padrões do mundo são um, o de Deus é outro, irmãos. Devemos de forma definitiva romper com o pecado e manter a nossa vida, irmãos, centrada em Deus, né? Centrada em Deus. O padrão de Deus, irmãos, ele tem que ser defendido por nós, ele tem que ser vivido pela gente, vivido pela igreja, porque nós não estamos no padrão do mundo, nós estamos no padrão de Deus, né? Hoje você vai ver, né, o conformismo. Não é assim mesmo, é assim mesmo.
assim, né? E o cristão, irmãos, ele foi conhecido no mundo por ele protestar, ele se conformar com o mundo. Ele ficou conhecido no mundo, né? Como as pessoas que não vivem o padrão do mundo. São pessoas justas, são pessoas, irmãos, o cristão ele ficou conhecido no mundo, né? Então, hoje já existe um conformismo, nada mais, tudo é relativo, né? Outra coisa que aparece nesse texto, irmãos, é o texto dizendo para nós se transformai, permitam vocês passar por uma transformação, né? A transformação aqui, irmãos, é tipo uma metamorfose, uma mudança radical da maneira de nós pensar e de nós, irmãos, viver. Quando nós estávamos no mundo, irmãos, nós pensávamos de um jeito, agia de um jeito. Quando nós estávamos no padrão do mundo, nós não tínhamos moralidade, nós não tínhamos conceito, irmão, de decência, tudo para nós é o conceito do mundo. Quando nós vamos para a igreja, irmãos, aí, irmãos, a Bíblia fala assim, vocês têm que passar por uma transformação. A metamorfose irmãos, aquele processo que uma lagarta se transforma, né? Um bicho que você às vezes acha tão feio, né? Quem gosta de lagarta, né? E de repente aquilo ali se transforma, passa por uma mudança e se transforma em uma borboleta. E a borboleta você já é bonito, olha aqui, né? Bonito, né? Você já acha, então é essa mudança, né? Então, quando nós estamos no padrão do mundo, irmãos, nós estamos como se fosse uma lagarta, né? Nós não temos conceitos, né? Tudo do mundo é relativo, tudo do mundo, né? E por isso que nós não devemos nos associar com o mundo, né? Não tem uma associação da igreja, do cristão com o mundo, porque a Bíblia diz que sociedade tem a luz com as trevas, né? Porque eles vivem num padrão, nós vivemos em outro padrão. Esses dois padrões não tem como viver junto, não tem. Por quê? Porque, irmãos, é dois padrões diferentes, um segue para um lado, outro segue para o outro, né? Então a Bíblia vai falar isso, né? Então essa transformação, uma transformação radical da maneira de pensar, de viver e de renovar, né? Um renovo, né? Então transformação é você, irmãos, experimentar essa mudança radical na sua vida, no modo de pensar. Às vezes hoje o modo do cristão pensar, irmão, pode ser antiquado numa sociedade, né? O modo do cristão pensar já não é mais, né? Mas eu não vou, irmãos, me moldar para ser bem visto, para ser aceito pela sociedade, não. A Bíblia diz, irmãos, que nós temos que continuar, irmãos, no padrão de Deus, né? Jesus um dia ele falou, olha, como o mundo me aborreceu, também aborrecerá vocês. Como o mundo me odiou, também odiará vocês. Por quê? Porque vocês não são do mundo. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês. Mas como vocês não são do mundo, vocês não vão viver segundo o padrão do mundo, o mundo vos odiará, né? Então, irmãos, né, você pode observar que se nós quisermos moldar para ser igual ao mundo, para o mundo nos aceitar, irmão, você vai perder Cristo. Nós vamos ver isso aqui daqui a pouco. Nós não vamos perder Cristo. Se nós nos moldar para ser o mundo, igual ao mundo, nós perderemos Cristo, irmãos. Porque nós temos que entender que nós temos um padrão, nós temos uma vivência, né? E você vai ver que muitas pessoas estão se moldando. Mas eu não quero ser diferente, eu não quero que as pessoas me vejam como crente, eu não quero que as pessoas me vejam como um cristão, eu sinto vergonha de ser cristão. Jesus falou, aqueles que se envergonharem de mim aqui na terra, eu também vou me envergonhar dele lá no céu.
Quando eles chegarem na minha presença, eu vou me envergonhar deles, né? Por quê? Porque, irmãos, aqui, irmãos, nós temos, irmãos, que ser autênticos. Nós temos que ter uma identidade, né? Nós temos que falar para este mundo: eu não vivo segundo os padrões deste mundo, eu vivo num padrão diferente, o padrão de Cristo. Aí a Bíblia diz: o mundo te odiará, e muitos não querem ser odiados. Muitos não querem ser odiados, muitos não querem ser rejeitados, não querem ser abandonados. Mas Jesus falou, irmão: se eles me rejeitou a mim, se abandonou a mim, também vou fazer o mesmo com vocês. Porque vocês não são do mundo, vocês não vivem o padrão do mundo, e por vocês não viver o padrão do mundo, o mundo não vai aceitar vocês. E tem muita gente, irmãos, que já está entrando no padrão do mundo, aí bebe, fuma, né, para o mundo aceitar, né? Aí já faz as coisas do mundo, já vai para festas mundanas, já vive, irmãos, um padrão do mundo, mas com um título, né, dizendo: não, eu sou cristão. Mas o padrão que a pessoa vive não é mais cristão, é um padrão mundano, é um padrão, irmão, do mundo. Então nós temos que desassociar, né? Ou você é igreja, ou você é mundo. As duas coisas juntas não vai dar certo, não vai dar certo. A transformação, né, ela vai permitir nós ser uma nova criatura. Vamos ver isso, irmãos, em 2 Coríntios, capítulo 5 e o versículo 17, irmãos. Abra sua Bíblia aí, em 2 Coríntios, capítulo 5 e o versículo 17. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e agora, irmãos, é um novo. Você passa a viver um novo na sua vida. Então a Bíblia fala: quem roubava, não rouba mais. Quem mentia, não mente mais. Quem, irmãos, vivia segundo, irmãos, a imoralidade do mundo, não vive mais. Tem um padrão diferente agora, irmão. O padrão mudou, porque a Bíblia diz, né? Quem está em Cristo não pode viver como sendo uma velha criatura, irmãos. Quem está em Cristo, irmãos, tem que experimentar o novo. Jesus também falou isso para Nicodemos, em João capítulo 3. Jesus falou: Nicodemos, mesmo você sendo uma pessoa justa, uma pessoa moral, uma pessoa decente, um bom cristão, mas se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Então, irmãos, como é que nós podemos, irmãos, vir para a igreja, aceitar Jesus e vivermos no mesmo curso do mundo? E acharmos que isso vamos para o céu? Não, irmãos. Muitas pessoas se enganando, irmãos. Muita gente se enganando. O padrão que nós temos agora, às vezes, algumas pessoas me perguntam, né? Pastor, um cristão pode ouvir música do mundo? Eu falo: já está a resposta aí. A resposta já está aí. Se era do mundo, eu sou cristão, então eu tenho que entender, irmãos, que o que é do mundo eu não participo, né? Pastor, eu posso participar de festas mundanas? A resposta já está aí. Não precisa responder, né? Porque a resposta já está sendo dada, né? Se é do mundo, eu não sou do mundo. Estou no mundo, mas não sou do mundo, não pertenço ao mundo. Aí, né, a minha vida não está moldada a esse mundo. Então, irmãos, nós temos que entender: o cristão, né, e o mundo é duas coisas diferentes, irmãos, né? Então, esse é o tema: o cristão e o mundo, né? O mundo, eu falo, irmãos, do mundo no sistema, o sistema do mundo, né? E o cristão está em um padrão, o mundo tem outro padrão. Quando você quer ajustar isso para a sua vida, aí fica difícil, né? Para a salvação. Então, aqui a transformação, experimentar um novo, nascer de novo, uma nova vida. E essa nova vida agora é em Cristo. Pastor, a nova vida em Cristo,
mas a nova vida em Cristo, ela reserva para nós rejeição, né? Por quê? Porque você vai estar num ciclo de pessoas, 10 pessoas, 9 mundanas, e você é cristão. Aí 9 pessoas vão estar num conceito, aí eu posso roubar, eu posso ser desonesto, eu posso fazer, e você vai dizer assim, mas eu não posso. Aí as pessoas vão te rejeitar, vão te abandonar. Você não está aqui nesse ciclo, né? Porque você, mas você não vai se moldar a esse padrão mundano, né? Você vai ter que manter o seu padrão, irmãos, cristão, né? Seja transformado, irmãos, e não volte atrás, né? Tem muitas pessoas voltando atrás, pessoas que eram cristãos morais, pessoas que eram cristãos. Hoje, você olha para ele, o conceito dele já não é mais de cristão, é de pessoas mundanas, né? Voltou atrás, né? Eu penso assim, irmãos, eu falo, né? Às vezes, nós, irmãos, voltar atrás agora, irmão, na última hora da igreja, irmãos, eu penso que nós temos que continuar, irmãos, naquilo que, né, que nós, irmãos, foi fundamentado, irmãos, né? Ficar fundamentado na doutrina dos apóstolos, né? Na palavra de Deus, porque fazer mudanças agora é muito perigoso, né? Então, seja transformado e não volte atrás. Mas eu vou ser chamado de antiquado, eu vou ser chamado, irmãos, mantenha o seu padrão em Cristo, seu padrão em Deus, né? Mantenha o seu padrão na Bíblia, né? Em Cristo, né? Aceite a sua forma, né? Aceite, irmãos, ser cristão. Ser cristão é isso, né? Ser cristão, irmão, é isso, ser cristão. Não é viver aos modos do mundo, aos padrões do mundo. Nós queremos ser cristão, irmão, é ser cristão, é ter a identidade de Cristo, é andar no caminho. Jesus falou 2 caminhos, um largo e outro estreito. O largo é o do mundo, conduz à perdição. O estreito, irmãos, é o caminho de Deus, conduz à vida eterna. É uma escolha, né? Nós vamos colocar um pé lá, outro pé cá. Não dá certo, irmãos, não dá. Para você viver os 2 padrões, não dá, né? Nós temos que entender isso. Olha a sua Bíblia, irmãos, em Colossenses, capítulo 3, do versículo 1 até o 13, irmãos. Colossenses 3, do versículo 1 até o 13. Colossenses 3, do versículo 1 até o 13. Depois foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Até o 13. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque morreste e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Glória a Deus, né? Bom, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas, irmãos, lá do alto, onde Cristo fica sentado à direita de Deus. Pense nas coisas do alto e não nas questões aqui da terra, porque vocês morreram e a vossa vida está em Cristo, né? Então, nós, irmãos, quando nós aceitamos a Jesus, irmãos, é uma morte, né? A Bíblia diz, irmãos, quando veio a lei, né? A lei ela veio e foi aplicada, irmãos, a todo mundo, a lei, né? E só tinha uma maneira da pessoa escapar da lei, né? Irmão, morrer, ele estava livre da lei, né? A lei só deixa de existir quando a pessoa morre, né? Aí Jesus falou, para vocês ficar livres da condenação da lei, vocês têm que morrer. E aqui, irmãos, o texto diz, todos que morreram em Cristo, né? Que morreu em Cristo agora, irmãos, né? Nós já morreu, irmãos, para o mundo, já morreu para esse padrão do mundo, né? Agora, irmãos, nós foi ressuscitado em Cristo para viver uma nova vida em Cristo. Então, nesta noite, irmão, né?
Como é que nós vamos dizer eu sou cristão, mas eu vivo no padrão do mundo, como nós estamos vendo hoje, né? Cristão em festas mundanas, cristão, irmãos, né? Em tocadores da igreja tocando em pagodes, em botecos, né? Você vê cristãos em carnaval, você vê cristãos, irmãos, né? Aí como é que pode, irmãos, né? A Bíblia diz, né? Como é que pode nós vir e se baixar ao padrão do mundo, viver como o mundo, né? Não, irmãos, o mundo tem um sistema, nós temos outro. Hoje nós somos cristãos. Então, das coisas, irmãos, né, concernente, né, ao mundo, nós, irmãos, não compactuamos, nós não vivemos, porque esse padrão não é mais nosso. Nós morremos para o mundo e ressuscitamos para Cristo, para viver uma vida em Cristo. E outra transformação que nós temos que passar, irmãos, é a transformação do arrependimento. O Evangelho é arrependimento, né? Eu posso pecar, você pode pecar, mas, irmãos, o que nós não podemos deixar de fazer é nos arrependermos, né? Hoje parece que não há mais arrependimento, mas, irmãos, nós não podemos nos conformar com a vida de pecado, com a vida, não, nós temos que nos manter, porque o Evangelho é arrependimento. João, quando começou a pregar no deserto, ele falou: arrependei todos vocês, porque o reino de Deus é chegado, né? O reino de Deus está chegando e requer um arrependimento. E as pessoas falaram: mas o que eu preciso para me arrepender? Crer no Senhor, né? E ser batizado. João começou a batizar, irmãos, ali no Rio Jordão, né? Uma forma de arrependimento das pessoas, mostrar que estavam arrependidas, né? E isso instituiu a forma batismal, a forma de batismo, né? Como uma forma, né, de arrependimento, a pessoa mostrar que está arrependido de forma pública, né? Então João começou, irmãos, ali batizar as pessoas, dizer: olha, quem estiver arrependido tem que mostrar isso de forma pública, né? Através, irmãos, do batismo, né? Através do batismo em água. E João começou a batizar. Quando Jesus chegou, irmão, ele chegou com a mesma mensagem. Ele chegou dizendo: arrependei-vos, porque o reino de Deus já chegou, né? Está entre vós. Então o Evangelho, irmãos, é arrependimento, não é vivermos uma vida de pecado, é vivermos, irmão, uma vida, irmão, nos arrepender. Se eu fizer alguma coisa, né, que ofendeu a Deus, que ofendeu, né, a palavra, né, o que eu tenho que fazer? Me arrepender, eu tenho que me arrepender, né? Então, quando a Bíblia diz, né, não tome a ceia de Deus de forma indigna, né, uma das formas é essa, irmãos, é nós tomar sem arrependimento, é nós tomar com uma vida imoral, uma vida indecente, uma vida, irmãos, nos padrões do mundo, e não discernir o corpo do Senhor. A Bíblia diz: os que tomam a ceia do Senhor de forma indigna tomam para a sua própria condenação, porque eles não estão discernindo o corpo do Senhor. Então agora, irmãos, né, nós somos o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo, irmãos, é um corpo santo, não tem nenhuma sociedade com o mundo, né, porque o mundo já é do maligno, né? O sistema do mundo, irmãos, é do maligno, né? Então nós não podemos agora, né, participar da ceia e participar das coisas do maligno. Não, agora, irmãos, nós vivemos nesse novo padrão, o padrão de Deus. O mundo não pode, irmãos, ditar um padrão para o cristão, né? Muitas pessoas aí, né, eles vão bombardeando o cristão, né, agora homofóbico, como extremistas, né, e as pessoas vão se encolhendo, né? Aí, né, não, nós temos que sentir medo desses termos, não. Nós temos, irmãos, que nos levantar e defender o que nós cremos, irmãos, né? Nós temos que defender. Mentir é coisa dos filhos do diabo. O crente não vive na mentira, no engano. Nós temos irmãos que dizem: mas não, mais nada. A palavra de Deus diz que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. É duro, pastor, mas é a verdade do Evangelho. A Bíblia diz, né, nós vamos termos que entender que no padrão de Deus tem não. Ninguém hoje suporta dizer não pode. Ninguém suporta. As pessoas, irmãos, estão tão possessas, irmãos, que ninguém mais quer, irmãos, receber um não. Não pode, porque não pode, porque
Mas o Evangelho está cheio de não pode, irmãos. Cheio de não pode, né? Então nós vamos ver, né, quando você vai abrir a Bíblia sua, irmãos, né, em Êxodo, capítulo 20, você vai ver, irmãos, ali os mandamentos, os 10 mandamentos que são notificados no Novo Testamento, né? Você vai ver ali dizendo: não adulterarás, não pode adulterar, não pode trair sua família, não pode pular cerca. Vai estar lá. Tem muita gente, irmãos, infringindo o mandamento de Deus, mas está escrito lá, irmãos, não pode fazer isso. Você vai ver, não pode cobiçar, né, as coisas do próximo, não pode cobiçar a mulher do próximo. Você vai ver, irmãos, né, não dirás falso testemunho, não pode, né, de forma nenhuma mentir, não pode nenhuma levantar calúnia contra os outros, não pode de forma nenhuma, não dirás falso testemunho. Você só pode falar a verdade, você só pode falar o que você realmente tenha certeza 100% que é verdade, né? E aí a Bíblia vai dizendo: não pode levantar, né, falso. Aí envolve calúnia, envolve uma defamação, envolve uma... não pode fazer isso. Você vai ver muitos não, irmãos, na Bíblia, né? Não pode, né? Não pode. Você vai ver muitos não, porque, irmãos, no padrão de Deus, né? Não cobiçarás, né? Jesus, irmãos, vai falar muitos não, né? Não pode odiar, não pode amaldiçoar, porque quando você lança uma maldição, a maldição vem para você mesmo. O único maldito é você. Você não pode amaldiçoar. Não amaldiçoeis, mas abençoeis, né? Então, irmãos, a Bíblia, irmãos, está cheia hoje. Ninguém suporta dizer não. Você não pode, não pode você viver no padrão do mundo. Não pode, como cristão. Então, irmãos, ninguém hoje suporta ouvir não. Ninguém quer ouvir não, né? As pessoas, irmãos, que é uma libertinagem. Pode-se tudo, pode, mas a Bíblia, irmãos, vai, irmãos, ter, irmãos, não. E você pode observar que em todas as leis tem não, né? Se você, irmãos, andar aí sem o cinto de segurança do carro, o guarda te para e, irmãos, pode te multar, pode, irmãos, te esculachar com você, te reclamar. Você tem que estar quieto, porque, irmãos, no Código Civil está dizendo: não pode andar sem cinto de segurança, né? Tem muita coisa que nós nem concordamos. A gente acha igual, né? Eu nunca entendi porque tem que andar com farol aceso durante o dia no sol quente. Nunca entendi isso, nunca entrou na minha cabeça porque tem que andar isso, mas nunca desobedeci. Sai de casa, já ligo o farol do carro. Por quê? Porque eu sei que se eu infringir a lei vai me punir, né? Então, irmãos, agora por que, irmãos, a lei de Deus tem que ser infringida, tem que ser pisada? E por quê? Pelo ímpio? Não, pelos crentes. Não, irmãos. Nessa noite, irmãos, né, nós vamos ver, né, que o padrão de Deus, irmãos, ele, ou você se molda ao padrão de Deus, ou você perderá, irmãos, tudo. Você perderá tudo. Pastor, eu quero viver um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Não dá certo, irmãos. Não. O padrão de Deus é outro, né? E você vai ver, irmãos, se você for hoje, como a irmã Marta foi aí lá em Israel, você vai ver, irmãos, né? Se você for, né? Se você for, irmãos, no mundo bíblico, onde se construiu, você pode observar, irmãos, nunca mudaram a lei, nunca mudaram. As pessoas, irmãos, vivem, né, até hoje naquele padrão. As pessoas não tentam mudar, elas não tentam, elas entendem: eu tenho que viver esse padrão para tentar me salvar, né? Você pode observar, né? E hoje, irmãos, nós estamos tentando, né,
E aí vem ensinadores, vem pregadores, vem mestres, vem todo tipo, né? Pessoas, irmãos, né? Deturpando a lei de Deus, né? Dizendo, não, você pode viver no padrão mundano e você é o que Deus quer, né? Mas a Bíblia, irmãos, ela é, irmãos, implacável, irmãos. Ela está acima de qualquer autoridade, de qualquer pessoa, de qualquer líder, de qualquer irmão. Por maior que essas pessoas sejam, eles não têm autoridade maior que a Bíblia. Aqui em Romano diz: não vivam conforme o padrão do mundo. Não vivam, né, conforme o padrão do mundo, né? Mas deixe Deus, né? Então, Deus tem um padrão para os seus, irmãos, e o renovo na sua mente o fará entender isso. Deus tem um padrão, né, para nós, e o Espírito Santo mesmo fará você entender isso. Ele vai trabalhar em você, ele vai trabalhar na sua mente que você não tem que viver que nem o mundo. Se não fosse para viver que nem o mundo, nós ficávamos no mundo, não vinha para o reino de Deus. Fazer o que no reino de Deus? Se nós, né, se Deus ia tirar nós do mundo, para que Ele ia tirar nós do mundo? Para nós vivermos os mesmos conceitos do mundo? Que evangelho é esse? Para que essa tirada? Para que aceitar Jesus? Então tudo isso aí é mentira. Então não tem como aceitar Jesus, não tem como viver o evangelho. Se fosse para nós vir para a igreja e viver os mesmos padrões do mundo, para que nós saímos do mundo? Para que nós sair de lá e vir para cá para viver o mesmo que o mundo vive? Não, irmãos, né? Não. Deus tirou nós de um padrão, né, e colocou nós para viver a vontade dele. É o que o Romano diz. Bom, você tem que experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se fosse para nós viver, né, nós usar droga, nós beber, nós fumar, nós trair nossa família, nós vivermos na imoralidade, então para que sair do mundo, irmão? Então nós temos que voltar para o mundo de novo, né? Nós temos que voltar para o mundo. Aceitar Jesus. Que Jesus é esse que você aceitou? Que não trouxe mudança nenhuma na sua vida, que não trouxe padrão nenhum na sua vida, que você continua sendo desonesto, que você continua sendo imoral, que você continua sendo indecente, que você continua sendo a mesma pessoa mundana, cheia de maldade, cheia de perversidade, que você, irmãos, não tem não na sua vida, que você acha que você pode fazer tudo que você quiser. Que padrão é esse? Não, irmãos, nós temos um padrão. E hoje, né, a Bíblia vai dizer, né, quando nós estávamos acostumados, né, os caras chamando na lei, né, olho por olho, dente por dente, eles veem você, a partir de agora, vocês não podem mais fazer isso. Vocês têm que amar os que vos perseguem, amar os que vos odeiam. Não pode, né, quando a Bíblia diz, né, não pode viver em pecado, no pecado, na prática do pecado. João vai dizer: os que vivem na prática do pecado não se constituem filho de Deus, se constitui filho do diabo, porque o diabo que peca desde a fundação do mundo. Os filhos de Deus não vivem. João falou: eles podem pecar, mas não viver na prática do pecado. Eles estão livres do pecado. Eles renunciaram ao pecado. Em algum momento você pode pecar, mas viver não. Não podemos ser, irmãos, igual ao mundo. Abra sua Bíblia, irmãos, em Tiago, capítulo 4, do versículo 4. Quando eu quero viver no padrão do mundo, eu me constituo inimigo de Deus. Tiago diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo, que você fretar com o mundo, você está se associando de Deus, está se afastando de Deus.
né? Porque todos que amam o mundo, o amor de Deus não está nele. É uma prova, irmãos, hoje é uma prova de você ver quem vai para o céu e quem não vai, irmãos. Os que vivem no mundo, na parte do mundo, irmão, eu não tenho dúvida nenhuma, irmãos. Não é um julgamento, mas é uma prova de que essas pessoas não estão indo para o céu. Não estão indo para o céu, né? Porque aqui o texto diz: se você amar o mundo, o amor de Deus não está em você. E como que eu vou para o céu se eu não tenho o amor de Deus? Se eu não tenho o amor de Deus, eu não tenho o Espírito Santo. Se eu não tenho o Espírito Santo, a Bíblia diz: você nem pertence a Deus. Então, irmãos, é coisas assim, irmãos, que nós temos que colocar na nossa cabeça, experimentar isso de Deus, esse renovo na nossa mente, né? Às vezes pensamos, né? Não pode, né, viver na imoralidade, não pode, né? Você sabia que até para as palavras, irmão, de quem é salvo tem uma lei? Tem leis. A Bíblia diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Não saia. Porque agora o padrão do mundo está aí, irmãos. Xinga, fala palavrão, imoralidade, mexe com mulher na rua, né? O padrão do mundo é isso aí. Agora, irmão, Jesus falou de vocês que vivem do meu padrão, cuidado até com as palavras. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra imoral, palavra com indecência. Vocês têm que ter cuidado, porque existe uma lei para a palavra. Existem leis, né? E a Bíblia diz: tudo que o homem falar, um dia vai ter que dar conta diante de Deus, das suas palavras. Então, o padrão de Deus, irmãos, é muito diferente. Às vezes você vê um ímpio xingando, né? O ímpio falando mal dos outros, o ímpio, irmão. Não, esse é o padrão do mundo. O padrão de Deus não é esse. Quando nós queremos ver esse padrão, aí é difícil nós ser cristãos. Abra sua Bíblia, irmãos, em 2 Coríntios, capítulo 6 e o versículo 14. 2 Coríntios, capítulo 6 e o versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, pois que a sociedade tem a justiça com a injustiça, ou que comunhão tem a luz com as trevas? Então aqui, irmãos, diz, né? Não, quando a gente fala, cristão não pode casar com pessoas que é do mundo, não pode namorar com pessoas que é do mundo. Porque a Bíblia diz: que sociedade tem a luz com as trevas? Que sociedade, irmão? Não se põe a um jugo. Você sabia, irmão, que nós não podemos fazer sociedade com pessoas, irmãos, que é do mundo? Nós não podemos, a Bíblia diz, não pode se associar, né? Não pode, irmãos, pode, entendeu? A sociedade, irmãos, é dois, a Bíblia diz, nós não devemos se prender a um jugo desigual, não se deve prender a um jugo desigual. Tem muitos casos, né, que a pessoa às vezes pensa: eu estou na igreja, mas vou casar no mundo e depois eu trago a pessoa do mundo para a igreja. A possibilidade, irmãos, é muito pequena, muito pequena. Se haver uma conversão depois, um converter e o outro não converter, a Bíblia não tem problema. A Bíblia diz assim, que se uma pessoa não for crente, se a pessoa for do mundo e um se converter, aquele que se converte, irmãos, até santifica o outro que não é. Ele, né, é como se a pessoa fosse santo também. Ele recebe o benefício da pessoa que é crente santificar ele. Agora, eu dentro da igreja tomar uma decisão de uma pessoa dentro da igreja tomar uma decisão de casar com uma pessoa que não é crente, aí, irmão, a Bíblia diz: julgo desigual. Já começa tudo errado, né? A Bíblia não apoia essas coisas.
né? É um jugo desigual. Abra sua Bíblia aí, irmãos, né? Nesse texto, né? Não ponham. Abra sua Bíblia em 1 João 2, 15 e 16, né? Não ponham em jugo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou uma união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário de Deus, como Ele próprio diz, né? Habitarei e andarei entre vocês, serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Por isso o Senhor diz: saiam do meio deles, separe-se, né? Veja aí, irmãos, ainda, nesse mesmo capítulo que nós estávamos lendo, o 6 e o 17, irmãos, para vocês entenderem que o que eu estou falando aqui, irmãos, não é conceitos humanos, né? Nós estamos aqui falando a palavra de Deus, irmãos. No 17 diz assim, por isso o Senhor diz: saiam do meio deles, separe-se deles, não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. Então, irmão, né? Eu não posso, irmão, como cristão ir no carnaval, é festa da carne, é festa mundana. Eu, como cristão, como um servo de Deus, jamais eu posso ir num lugar desse, né? Eu me associar, né, com orgias, né, com uma festa, irmãos, que é carnal, que é, não, eu não posso, irmãos, como cristão, né? Então a Bíblia diz, né, vocês têm que tomar a decisão por vocês mesmos de sair desses meios. Sair, isso não precisa para vocês agora, irmãos, saíram desse mundo, vocês saíram desse conceito. Então, irmãos, né, às vezes, né, você pode dizer: mas é para viver uma vida que, sem viver no mundo, não compensa, né? No final, você vai ver o destino de quem está no mundo e o destino de quem está com Deus. A Bíblia diz: e outras vezes vocês verão a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Então vale a pena sim, né? Por quê? Porque os que servem a Deus vão para o céu, e os que não servem se perderão, né? Não terão. Então, irmãos, vale a pena nós renunciar, né? Nós viver no padrão de Deus, né? Um padrão de justiça, né? Procurar, pastor, mas nem eu sei, irmãos, que nem nós não estamos ainda, né? Mas, irmãos, é buscar isso no dia a dia. Eu não posso viver dentro da igreja um padrão mundano, né? Como eu tenho falado aqui muitas vezes, que está falando mal dos outros, que está com confusão, com contenda, isso é mundano, irmão. A Bíblia diz, né? Lá em Gálatas capítulo 5, né? E 16, a Bíblia diz: os que praticam essas coisas não vão herdar o reino de Deus, porque isso aí é mundo, né? Facção, né? Discórdia, não, mas isso aí é mundo, né? E isso não condiz com o reino de Deus. Isso aí é o mundo, e os que estão no mundo não vão herdar o meu reino. Então, irmãos, nós temos que, de uma forma definitiva, irmãos, nos desassociar, né, do que é mundano, do que é né, até, irmão, vou falar aqui, até, irmãos, não assistir, irmão, nós temos que ter um senso de que nós somos cristãos, né? Até, né, tem coisas, né, que você já vai ver que aquilo é imoral, aquilo é indecente, aquilo não condiz para você que é cristão, né? E eu mesmo, como cristão, como é que eu posso abrir um site pornográfico, entrar no meu quarto e eu pegar a minha esposa quando ela tiver saído e eu pegar um site pornográfico e ficar olhando pornografia? Eu, como cristão, como servo de Deus, irmão, eu tenho que entender: isso aqui é mundo, isso aqui é imoral, isso aqui é indecente, isso aqui não condiz comigo, né? Então, irmãos, é por mim mesmo, não é que ninguém mandou, não é que ninguém me obrigou, não, é por mim entender: esse padrão não é meu, esse padrão é do mundo, esse padrão é imoral, esse padrão é indecente, esse padrão
Porque tem coisa que você vai ver e o próprio Espírito Santo vai dizer: filho, isso não condiz com você. Você pode não passar por cima do Espírito Santo e ignorar a voz dele, mas ele vai falar. Ele vai falar, isso aí não condiz com você. Você vai sentir que não condiz. Quem tem o Espírito Santo, irmãos, ele acaba, irmãos, constrangendo a gente. Ele acaba, irmãos, fazendo nós entender na mente, no coração, que aquilo ali não está certo, não condiz com a nossa vida. Acharam aí, irmãos? 1 João capítulo 2, versículo 15 e 16. Não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele. A concupiscência, que é os desejos desenfreados, dos olhos, da carne, a soberba da vida, nós só pensar aqui, nós ficar apegados nas coisas, essa soberba, a Bíblia diz, não é de Deus, ela não provém do Pai, e quem está, irmãos, amando o mundo, ele não tem Deus, ele não tem o amor de Deus. Então, nós temos que nos entender, coisa diferente, é como se fosse aquilo, um lado, fosse o mundo, e outro lado fosse, irmãos, o lado de Deus. E nós tomamos decisão, ninguém nos obrigou. Jesus chamou nós, ele falou para nós: filho, eu estou te tirando do mundo e te colocando hoje no meu reino, Então nós aceitamos isso, irmão. Nós foi transformado por isso. Agora, irmão, nós estamos saindo daqui para enfrentar com o mundo de novo, como fez o povo do passado. Voltando, irmãos, como o povo do passado, que a gente tirou do Egito, voltando à adoração a ídolo, voltando, irmãos, das práticas pagãs de novo, voltando, irmãos, Jesus falou, isso aí é perdição, as pessoas se perderam, porque elas voltou ao padrão de novo, que tinham sido tiradas. Você vai observar no tempo de Elias, os crentes, todo mundo adorava Baal, ninguém adorava mais a Deus, e colocaram outros deuses no seu lugar de Deus, Astarote, você vai ver muitos deuses sendo cultuados e Deus mesmo abandonado. É isso que estão fazendo hoje, irmão. É isso que estão fazendo hoje. Estão voltando às práticas pagãs, voltando de novo, irmãos, à adoração a ídolos. Adoração, estão voltando de novo às práticas pagãs e abandonando o Evangelho, abandonando a Cristo. Isso já aconteceu e o povo sofreu por causa disso. É por isso, irmãos, que Deus sempre, irmãos, lutou. Você vai observar, o povo, irmãos, saiu do Egito, que simbolizava o mundo, mas o Egito não saía das pessoas. Eles queriam voltar para o Egito, eles queriam levantar líder, irmãos, e todos se perderam. Só se salvou daquela geração 2 homens, Josué e Caleb. Então hoje, irmãos, ninguém quer viver no padrão de Deus. As pessoas querem viver no padrão do mundo, e o padrão do mundo, irmãos, não é o padrão de Deus, irmãos. Nós temos que, de uma forma definitiva, nos desassociar do padrão, do padrão, Às vezes, eu falo coisas, irmãos, que eu tenho assim, para a minha vida, eu mesmo, se tem coisa, irmão, que eu não faço, por causa da minha, não porque eu sou melhor que os outros, eu sou mais, não, por causa da crença, da palavra. Se eu passava numa rodovia, virou uma carga, estão roubando a carga, a polícia não liberou a carga, passei, eu não pego nada, não pego, porque a lei diz, isso aí é roubo, a lei diz, é roubo. Mas é besta, eu não faço, eu perco, eu sofro a perda.
a vontade às vezes de ter aquilo ali, mas não pega. Por quê? Porque, irmãos, né, eu sei que aquilo ali, irmãos, né, uma pessoa numa carga, irmãos, né, ele pode até ser preso, né, se ele, por que a pessoa não prende? Porque muitas vezes muita gente, não tem como incriminar todo mundo, aí deixa. Mas, irmãos, isso não é coisa certa, né? Então, às vezes, né, você vai chegar, né, a não fazer certas coisas. Por quê? Porque você tem um padrão. Você tem um padrão, né? Eu, em todas as firmas que eu entrei, eu falei, olha, eu não faço fracatua, não omito, né? Então, se vocês veem que não dá para me ser limpo, não dá para me ser nada, eu prefiro limpar o chão do que vocês. Então, eu não faço essas coisas, porque eu sou cristão. Eu sou cristão. Então, irmão, e hoje, irmão, esses padrões, né? A firma diz: os piores ladrão são os crentes. Os que mais fazem coisa errada são os crentes. Por quê? O padrão está acabando, irmão. O padrão, né, cristão, o padrão, né? Aí vai pessoas, às vezes, né, que a igreja confia, né, elege para ir, irmãos, lá para o Senado, ir lá para o Congresso, irmãos, esperando que as pessoas vão representar. Aí depois você vê as pessoas roubando, as pessoas, irmãos, defraudando. Mas quem é? Às vezes são pastores, às vezes são pessoas de liderança, irmão, porque não tem mais padrão, irmão. Mas nessa noite, em nome de Jesus, irmão, vamos nos voltar para Deus, irmão, entender que nós temos um padrão. Nós temos, irmãos, um padrão, e esse padrão, irmãos, ele tem que permanecer em nossa vida, porque, irmãos, depende disso para nós se salvar. Não tem como nós viver, irmãos, no mundo, viver as coisas do mundo, e nós, irmãos, entender que nós estamos indo para o céu. Nós não estamos indo para o céu mais, irmão. Nós estamos nos desviando, nós estamos nos perdendo ao longo do caminho. Renovação é fazer, irmão, com que algo fique novo. É o que a Bíblia diz: experimente um renovo, né? Tem coisa na nossa vida que está velho, né? Nós perdemos o brilho, e nós temos que renovar isso, irmão. Renovar o nosso compromisso com Deus, renovar, irmãos, a nossa fidelidade para com Deus, renovar, irmãos, a nossa vida espiritual com Deus. Nós não podemos, irmãos, se perder, até ficar velho, sem brilho, e nós, irmãos, achar que está certo, não, nós temos que renovar, experimentar um renovo de Deus. Nós temos que nos permitir ser renovados por Deus, que a nossa mente, irmãos, se renove ao ponto de nós, irmãos, né, dizer: a minha vida espiritual precisa ser renovada. Eu preciso trazer um renovo, e isso é renovação, é fazer com que algo fique novo, recomeçar, né, inserir novas coisas, é voltar ao que era, né? E a vontade de Deus, aqui eu encerro: experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Às vezes, eu até falei lá em casa com minha esposa, né? Eu falei assim: olha, Deus, Ele não quer nada de ruim para a gente, porque você olha para Deus, irmãos, você vê Deus como um Pai. A Bíblia diz: quem ora o Pai Nosso, irmãos, tem que ter uma consciência. Você não pode fazer oração sem você ter a consciência, né, o reconhecimento que Deus é o seu Pai. E eu falo isso lá em casa: jamais um pai vai olhar para um filho e querer o pior dele, querer o ruim dele. O Deus não quer isso para ninguém. Deus é bom. Nós temos que experimentar isso. Qual é a boa, irmão? Deus tem uma boa vontade para conosco. Nós não podemos olhar para Deus, né, e achar que o nosso sofrimento, que os problemas, essa é culpa de Deus, porque Deus está sendo ruim com a gente, está sendo injusto. Irmão, a Bíblia diz: Deus é bom, e é bom o tempo todo, irmão. Em Deus não há falha, em Deus não há erro. A Bíblia, o apóstolo Paulo falou: se você vai se lamentar, se lamente das suas próprias misérias, da sua própria vida, não de Deus. Ninguém pode se erguer no mundo espiritual e dizer: Deus, eu estou sendo injustiçado, Deus, eu não, irmão. Não, porque Deus é bom, Ele é bom o tempo todo. A Bíblia diz: experimentem isso.
Vocês têm que se permitir experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus quer o melhor para você, irmão. Deus quer o melhor. Ele quer que você seja salvo. Ele quer que você vá para o céu com o reino dele, para você viver a eternidade com ele. O desejo de Deus é esse. Ele tem o melhor para nós. Às vezes nós estamos passando por alguma provação, passando por alguma coisa, irmão. Mas, irmãos, se Deus permitir que nós passemos por provações, a Bíblia diz que a provação vai produzir em nós coisas boas. Às vezes tem pessoas que é muito impaciente e a tribulação vai produzir nele paciência. Às vezes vai produzir experiência e às vezes vai produzir, irmãos, esperança na sua vida, né? Então tudo que acontecer, nós servindo a Deus, agora, muitas vezes as coisas vão acontecer porque nós não estamos servindo a Deus. Você pode observar, o povo de Deus estava no deserto, e eles, irmãos, murmurando, irmão, né? Deus, irmãos, enviou uma praga de cobra, respondeu todo mundo, morreu 22 mil pessoas. De onde veio esse mal? Foi o diabo? Não, foi Deus, irmão. Deus que mudou, Deus que, irmão, por causa de quê? Por causa da ira, porque Deus também ira, irmão. Muitas vezes nós estamos vivendo uma vida tão desregrada, uma vida tão, irmãos, né, que muitas vezes, irmãos, vem, irmãos, às vezes, né, vem, porque Deus também se ira, como você, muitas vezes, como pai, às vezes você também se ira, e às vezes, se você não tiver cuidado, você bate no seu filho, né? Hoje muitos estão se inibindo cada lei, mas se não tivesse essa lei, né, você, talvez na sua ira, você ia até espancar o seu filho, porque, irmãos, né, e muitas vezes, irmãos, Deus também, irmão, ele se ira contra a rebeldia do homem, contra a teimosia do ser humano, e muitas vezes, irmão, Deus castiga, e ele castiga quem ama, e açoita a quem tem por filho. Qual é a perspectiva de Deus? Que não se perca, que mude, que se volte para Ele. Então, irmão, Deus não faz maldade com ninguém, Deus não faz nada, irmão, para te prejudicar, para ver você sofrer, para ver você chorando. Deus não faz nada disso. Se alguma coisa acontecer na nossa vida de forma negativa, é, irmão, uma perspectiva de mudança na nossa vida. Então, nesta noite, eu encerro, né, dizendo para você: Deus tem uma vontade perfeita, irmãos, boa e agradável para com a sua vida. Deus quer te abençoar, irmão. Deus quer te prosperar, né? Saia do mundo, saia do conceito mundano, irmão. Às vezes você vê crente hoje, né? Crente, né? Canta, né? Mas a boca, irmãos, é um sepulcro, irmão. A boca é de maldade, irmão. Como é que podemos ser cristãos, irmão, com as práticas do mundo, né? Muitas vezes, irmãos, estamos dentro da igreja, mas não temos mudança, não experimentamos mudança, irmão, de Deus. E Deus está dizendo: meu filho, sai do mundo, eu já te tirei do mundo, você já saiu do mundo. Experimente na sua mente um renovo, e se permita ser renovado para um novo tempo, para um renovo de entendimento. E muitas vezes nós perecemos, irmãos, porque a nossa mente não consegue entender as coisas, não consegue compreender as coisas. Irmãos, não torne o que é amargo doce. Tem muita gente, o Provérbios falou isso, dizendo que o amargo agora é doce. A Bíblia diz: é maldição, o que é amargo é amargo, o que é pecado é pecado, o que é indecente é indecente. Eu estou vendo aí, às vezes, pessoas, né, tem um movimento aí invadindo terra dos outros, e as pessoas dizendo: não, está certo. Mas aonde foi? Em que tempo foi que Deus mudou para nós achar essas coisas certas? Em que tempo foi que nós achamos que uma pessoa invadiu a propriedade do outro estava certo? Mas você vai ver crente falando, né, tem que invadir mesmo, tem que tomar o que é dos outros. Irmãos, não. Eu não entendo que uma pessoa dessa pode ser crente. Não. Pessoas íntegras, que às vezes não são nem crentes, que às vezes não tem temor a Deus, né? Vai entender, isso não está certo, está correto. Mas você já vê,
Pessoas, irmãos, defendendo tomar o que é dos outros, invadir o que é dos outros. Irmão, está correto, tem que tomar de quem tem mesmo, tem que, né, irmão? Que conceito é esse mundano? Não, nós temos que mudar a nossa mente. Tem coisa, irmãos, que está dentro da justiça de Deus, irmão. E Deus, você sabia, irmãos, que Deus, quando estabeleceu o direito de propriedade, Deus falou: não remova o marco antigo. Tem uma cerca aqui, você nunca deve puxar ela para lá ou para cá. Você não deve remover. Deus nunca aceitou isso. Nem que uma pessoa roubasse do outro, nem um metro de terra. Deus nunca aceitou isso, irmão. Como é que nós, como cristãos, podemos dizer que a pessoa pode invadir uma propriedade dos outros e está correto, está certo? Não, isso não é justiça, isso é ser injusto, é ser maligno, é ser perverso. Então, nessa noite, irmão, nós temos que renovar nossa mente para conceitos de justiça. A Bíblia diz: o justo herdará a terra, o injusto. E tem coisa, irmãos, que é injusto. Tem coisa, irmãos, que é muito injusto, até diante dos olhos de Deus, irmãos, dos olhos de Deus, né? Deus estabeleceu naquele tempo, né, que as tribos, até aqui era a tribo de Dan. Deus falou: tribo de Dan, nunca remova esse marco aqui é o seu marco, você deve respeitar isso aqui. E porque tinha naquele tempo, né, pessoas que também eram pessoas aproveitadoras, aí pegava a cerca e punhava para cá. Deus falou: não aceito isso aí é injusto. Então, nessa noite, irmãos, renove a sua mente, irmãos, para um novo entendimento, para um novo tempo. Vamos colocar as coisas de Deus no nosso coração, vamos colocar a justiça de Deus no nosso coração nessa noite. Vamos sair do padrão do mundo. Vamos, irmãos, parar de deixar a mídia nos moldar, irmãos, de deixar esse sistema maligno moldar a gente. E vamos orar, buscar em Deus, dizendo: Deus, me dê um renovo na minha mente, me dê um renovo de entendimento, para me entender as coisas como as coisas são, como Deus, irmão, escreveu, como Deus deixou escrito, como a palavra dele, irmãos, é a verdade. Nós não podemos remover esses marcos da palavra de Deus. Então aqui eu encerro nessa noite dizendo para você: saia do mundo, saia do mundo, né? Saia do padrão do mundo e, irmão, se volte para Deus. Entre no padrão de Deus. É um acerto, irmãos. Se você pular para ir para o mundo, irmãos, Deus, irmãos, você vai tomar a sua decisão, porque o mundo, irmãos, jaz no maligno. O mundo, irmãos, levará as pessoas para a perdição. Irmão, mas Jesus falou: siga, meu filho, o caminho estreito, porque ele é o caminho que conduz à vida eterna. É difícil, requer renúncia. Muitas vezes, irmão, vai requerer de você, irmãos, você ser abandonado, ser rejeitado, ser incompreendido, mas você vai ter que andar nele, irmãos, porque no fim dele está a vida eterna. Amém, irmãos? Eu vou estar orando por vocês nessa noite. Que Deus dê graça para vocês, Deus, dê graça para mim, dê graça para todos nós, para mantermos firmes nossos pés nos caminhos do Senhor. Meu Deus, nessa noite, Pai, eu oro, meu Deus, abençoa a tua igreja, meu Pai, abençoa os teus filhos nessa noite, Pai. Nós não somos do mundo, o Senhor falou isso várias vezes. Nós não somos do mundo, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós não pertencemos, nós não vivemos nesse sistema maligno, corrupto, de mentira, de engano. Nós não vivemos nesse sistema, porque esse sistema é do maligno. Meu Deus, nós vivemos sob a tua palavra, meu Deus. Nós vivemos, meu Pai, sob o teu padrão. Nós vivemos na tua obediência, meu Deus. Nós vivemos, meu Deus, mesmo que as pessoas vai nos taxar de tudo que é nome. As pessoas meu Deus, meu Pai, nos ignorar, mas nós vamos aceitar o vitupério. Nós vamos aceitar, meu Deus, as vergonhas, meu Deus, porque a cruz, meu Pai, é vergonha para quem perece, mas é salvação para quem confia, meu Deus. Nós vamos aceitar, meu Deus, meu Pai, o abandono. Nós vamos aceitar a rejeição. Nós vamos aceitar, meu Deus, dizer, meu Pai, muitas vezes para nós, que nós, meu Deus, somos, meu Pai, alienados, que nós somos, meu Deus, fanáticos. Meu Deus, muitas vezes as pessoas vão olhar para nós e vão dizer: você está perdendo a sua vida.
ainda, não servindo ao mundo, mas, meu Deus, na tua luz nós sabemos, meu Deus, que estamos ganhando a vida eterna, meu Deus, por abandonar o mundo, meu Deus. Nessa noite, Pai, nos dê força, meu Deus, para irmos até o fim, porque o Senhor diz: aqueles que perseveram até o fim será salvo. Assim, meu Pai, nessa noite, Pai, eu oro, meu Deus, pedindo a tua bênção, a tua vitória, em nome de Jesus, para todos. Amém. Quinta-feira, irmãos, é culto com as irmãs, e amanhã nós temos aqui a tarde da bênção. Você está dando a bênção, com essa bênção nós vamos estar encerrando esse culto. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Nos digam amém. terminado, irmãos, em nome de Jesus.